Colossenses 3, versículo 15, 16, 17, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Levante a sua mão, ore por mim, quero a sua bênção, ore por mim para que Deus me use para usar uma palavra para você. Muito obrigado, Pai, estamos reunidos aqui em nome de Jesus, e a presença de Jesus está no nosso meio. O Espírito Santo está aqui, Pai, para nos trazer a revelação da Tua palavra, para provocar movimento da Tua graça na nossa vida. Então fala com cada um de nós, Pai, acrescenta a nossas vidas aquilo que precisa ser acrescentado nessa manhã. Cura os enfermos, liberta os oprimidos e opera como só Tu podes operar. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Todos nós, queridos, em algum momento da nossa vida, nós vamos enfrentar desafios. O adolescente enfrenta desafios, o jovem enfrenta desafios, a pessoa adulta enfrenta desafios, o casamento apresenta desafios, a vida profissional apresenta desafios, a vida ministerial apresenta desafios. Nós temos desafios em várias áreas da nossa vida, em vários momentos da nossa vida. E na nossa vida de fé, na nossa vida com Deus, no nosso caminhar com Cristo, nessa nova vida que Jesus obteve para nós na cruz do Calvário, não é diferente. No nosso caminhar com Cristo, a gente também enfrenta desafios. Por quê? Porque essa nova vida que cada um de nós hoje temos em Cristo Jesus, quando ela chegou à nossa vida, ela provocou mudanças, ela provocou transformações, não é? Então ela traz desafios. Ser crente hoje é um desafio. Não é verdade, querido? Ser crente, levantar, eu sou cristão, eu sou pela palavra de Deus, já é um desafio. Não é, queridos? E Paulo aqui nos apresenta, nesses 3 versículos, 3 desafios que a gente tem que enfrentar e que a gente tem que vencer, e que a gente tem que superar, né, nessa nova vida que nós temos com Ele. Não são difíceis, eles não são impossíveis, mas às vezes eles exigem de nós uma certa determinação. Por quê? Porque eles nem sempre são fáceis de serem concluídos, não é? Às vezes exigem de nós, graças a Deus que nós temos a ajuda do Espírito Santo. Dê graças a Deus pelo Espírito Santo, não é? Graças a Deus, mas eles exigem de nós uma certa determinação, porque essa nova vida exige de mim uma nova linguagem, essa nova vida exige de mim uma nova maneira de me relacionar com as pessoas, essa nova vida exige de mim um coração de carne, um coração com misericórdia, um coração de compaixão. Essa nova vida exige de mim um novo olhar na vida financeira, na vida de dinheiro, na vida de negociar. Essa nova vida exige de mim muitas coisas. Então, às vezes exige de nós um pouco de esforço. E Paulo aqui nos apresenta, queridos, 3 desafios que nós temos que vencer e superá-los com o poder do Espírito Santo na nossa vida. O primeiro está no versículo 15, ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. Primeiro desafio que Paulo aqui, o desafio de a gente ser um corpo, o desafio da gente viver em união, o desafio da gente viver em unidade,
o desafio de viver em paz uns com os outros. Amém, queridos? Não é? O desafio de viver em sintonias, ligados, conectados, porque nós somos um corpo em Cristo. Amém? E ser um corpo, viver em união e unidade é um desafio. Às vezes é um desafio dentro de casa, queridos. É um desafio com a esposa, com o marido, porque ela quer amarelo, eu quero azul. E ali já tem uma luta, ali já tem uma batalha. Então, queridos, esse é o primeiro desafio que Paulo fala, de nós vivermos como um corpo. Nós aqui hoje somos um corpo. Tem um corpo de cristãos aqui reunidos, louvando a Deus e glorificando a Deus, amém? Mas a saúde de todo o corpo depende, não é, da sintonia, da ligação dos órgãos uns com os outros. A saúde do meu corpo, a saúde do teu corpo hoje, depende da sintonia, da conexão, da ligação, do relacionamento de cada órgão do nosso corpo um com o outro. Amém, querido? Daí vem a saúde. Então, Paulo aqui está falando de um corpo para mostrar que hoje nós temos que viver um desafio, queridos, de viver em união. Quer dizer que no meio dos cristãos, do corpo de Cristo, não pode haver rivalidade, não pode haver competição, não pode ter atritos. Não posso eu querer ocupar o lugar do outro. O pulmão não pode ser coração, o coração não pode ser rim, o rim não pode ser bexiga. Está entendendo o que eu estou falando, querido? Cada um tem que ocupar o seu lugar no corpo. Amém, querido? E nós temos que fazer isso, como ele diz aqui, sem murmuração, sem reclamação. Pelo contrário, com colaboração, com cooperação, contribuição. Nós temos que trabalhar em comum acordo. Amém, querido? Isso aqui já é um desafio, querido. Desafio. Dentro de uma casa, a mulher tem uma responsabilidade, o homem tem outra, os filhos têm outra. Cada um tem que estar no seu papel, cada um tem que estar na sua função. Quem manda na casa não é o filho, é o pai. Amém, querido? Tem que ter, isso tem, quando falta, tem que ter hierarquia. Quem manda ali é o mais velho, é o pai, é o marido. Se não tem o marido, é a mãe. Tem que ter uma ordem. Numa empresa tem um chefe, numa igreja tem um pastor, tem um diácono, tem um introdutor, tem um professor. Então, queridos, esse é um desafio, queridos, para nós, queridos. Viver em paz. Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, como às vezes com a tua sogra, como às vezes é difícil viver em paz. Já não estou falando nem em união. União é paz, né, querido? Mas viver em paz às vezes é difícil. Vocês estão aí, minha gente? Não é? Então esse é um desafio que a gente tem que viver. E Paulo aqui ele pede que a gente seja agradecido, não é? E sede agradecido, quer dizer, vivam em paz e sejam gratos a Deus uns pelos outros, não é? Você seja grata a Deus pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua sogra, pelos seus filhos, pela sua casa. Seja agradecido pelos seus irmãos, seja agradecido, viva em paz e seja agradecido. Não fica murmurando, não fica falando mal, não fica competindo, não fica com rivalidade. Amém, queridos? Isso a gente também tem que trazer aqui para a igreja, não é? Olha, diga para a pessoa que está do seu lado, eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus pela vida do Marvila, pela vida do Nelson, pela vida da Ana, pela vida do Zé. Amém, queridos? A gente não pode deixar entrar areia no nosso meio. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Não pode entrar areia, porque senão o motor vai fundir.
E Paulo está dizendo, e esse é um desafio, querido, que é uma luta. A gente tem que viver em paz, querido, com os irmãos de outras denominações. A gente não tem que brigar com eles. Eles também são de Cristo, mas eles gostam de uma outra igreja, de uma outra maneira de louvar a Deus. E a gente não tem que vê-los como inimigos. São irmãos em Cristo. Amém, querido? A gente tem que cumprimentar, tem que dar a paz do Senhor. Às vezes eles não te veem como irmão, não importa. Importa que você vê ele como teu irmão. Amém, querido? Às vezes eu surpreendo nessas irmãzinhas. Tem irmãzinha que você olha e diz, é crente. E tem irmãozinho também, né? Que você vê, já vem andando, né? Tu olha assim pela roupa, pelo coque, pela maneira de se vestir. Então, às vezes, eu venho de forma informal, passo por uma dessas pessoas e digo, a paz do Senhor. E alguns respondem na mesma hora. Imediatamente, a paz do Senhor. Se eu estou dando a paz do Senhor, ele está entendendo que, né? Vai ver, fica até contente, ele viu alguma luz em mim, né? Está falando a paz do Senhor. Tem outros que eu falo, a paz do Senhor. Nem responde. Não é verdade, querido? Pode dizer para o teu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. É, a paz do Senhor. Diga para o seu irmão, eu louvo a Deus pela sua vida. É, eu louvo a Deus. Isso aqui é um desafio, querido. Amém, querido? É um desafio. Não é? Para aqueles que estão no ministério, viver em paz uns com os outros. Então, esse aqui é o primeiro desafio que Paulo fala. E ele termina dizendo, sejam agradecidos por Jesus Cristo, sejam agradecidos por essa paz, seja agradecido, não é, querido? Não é? Seja agradecido pela sua família, né? Graças a Deus pela minha família, graças a Deus pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó, graças a Deus pela minha sogra, ela é uma bênção de Deus na minha vida. Bem, querido? Não vou mais chamá-la de Maria Fumaça, vou dizer que ela é bênção de Deus. Amém? E a fumaça é porque o negócio aqui pega, tá entendendo? Então, querido, a gente tem que viver em paz uns com os outros. E esse é um grande desafio. Amém, queridos? No versículo 16, Paulo traz um segundo desafio para nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém, querido? Olha o que a palavra de Deus, habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Quer dizer que não é a palavra de um, não é a palavra do outro, não é a palavra de fulano, não é a palavra da minha família, não é a palavra do mundo, não é o consenso do que os outros dizem, não. O que tem que habitar ricamente em mim, em nós, é a palavra de Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Amém, querido? Então é a palavra de Deus que dita todas as coisas. É a palavra de Deus que está no controle de todas as coisas. Então ele diz aqui, oriente, instruí-vos, não é? Instruí-vos, orientem uns aos outros com a palavra de Deus. Dê espaço à palavra de Deus na vida de vocês, porque a palavra de Deus é a palavra de Cristo, é a palavra da cabeça do corpo. É essa palavra que tem que prevalecer, que tem que dar a direção para a nossa vida, que tem que dar as regras para a nossa vida, que tem que dar as ordens para a nossa vida. Às vezes assim, o que você acha que eu tenho que fazer? Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Ah, eu acho que é melhor. Não é melhor o que você acha. O melhor é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz para a gente fazer assim, é assim que a gente tem que fazer. Isso é um desafio, queridos. É um desafio, querido. Se submeter a essa palavra, obedecer essa palavra. E ele diz, façam isso, se submetam à palavra de Cristo, à palavra de Deus, obedeçam, pratiquem. E ele fala, né, da mesma forma que a gente tem que aprender a viver em paz uns com os outros, dando graças a Deus,
A gente tem que aprender a se submeter à palavra de Deus, não é? Louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos, dando graças a Deus. Ou seja, assim como eu tenho que viver em paz, sem ficar competindo, brigando, discutindo um com os outros, eu tenho que viver em paz. É meu irmão, está em Cristo, pode estar errado, mas é meu irmão. Amém? Eu vou viver em paz com ele. Da mesma forma, eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Me submeter, obedecer à palavra de Deus, sem reclamar, sem murmurar. Fica sem queixas, sem raiva, sem revolta, sem eu não concordo, sem eu não aceito. Não, a palavra de Deus diz isso, é isso que a gente tem que fazer. A palavra de Deus nos orienta a isso, é isso que nós temos que fazer. Amém, querido? Se ela diz que é para não adulterar, eu não vou adulterar. Se ela diz para mim não matar, eu não vou matar. Se ela diz para mim não roubar, eu não vou roubar. Se eu tenho que dizer sim, sim, não, não, é isso que eu tenho que fazer. Amém, querido? E ele fala aqui para a gente se submeter. Queridos, quantos aqui tiveram problemas com a palavra de Deus quando você se converteu? Eu não consigo me obedecer, submeter isso. Não, eu não concordo. Quer dizer que agora eu não posso isso, quer dizer que agora eu não posso aquilo. Não. A gente entra em guerras, querido. E Paulo está dizendo aqui, façam isso com gratidão em vosso coração. Não é você sem reclamar, sem murmurar, sem se queixar, sem ficar discutindo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, é isso que a gente tem que fazer. Amém? E ele diz, habite ricamente em vós a palavra, com gratidão no nosso coração. Coração, querido, é a sede da nossa alma, é a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos sentimentos. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala. Se o meu coração está cheio de sentimentos, de emoções, que não são de gratidão, o nosso desafio, de vez em quando, querido, a boca fala umas coisas que não tem nada a ver com dar graças a Deus, louvado seja Deus, estar em paz e união. Às vezes a nossa boca fala alguma coisa que é mágoa, que é amargura, que é raiva, que é ódio, que é ressentimento, que é rancor. Fala alguma coisa? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se a tua boca, quando abre, a boca fala, e aqui ele está falando, não é para a gente submeter a Deus com gratidão em vosso coração, que é uma gratidão que está aqui dentro do peito. Não é? Se a minha palavra hoje, o que está saindo não é gratidão, não é graças a Deus, pelo contrário, é coisa diferente, o nosso desafio é encher o nosso coração da palavra de Deus, habite ricamente em vós. Quer dizer, nós temos que ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, não é? Comer a palavra de Deus, e também o nosso desafio é pôr gratidão aonde falta gratidão no nosso coração. Às vezes a gente reclama, murmura, querido, porque falta gratidão no nosso coração. A gente já esquece o que Deus já fez pela gente. Tem gente aqui que hoje já podia estar sepultado. Eu sou um deles. Já passei por várias situações que eu podia ter morrido. E se eu hoje abro a boca e reclamo, murmuro, eu estou mostrando a Deus que eu sou ingrato pelo que Ele já me fez, pelo que Ele já me livrou, de onde Ele me tirou, de onde Ele me salvou. Amém, querido? Então, se a minha boca hoje está reclamando muito, está se queixando muito, eu tenho que alimentar o meu coração com a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso que alguém pregue a palavra de Deus para mim, eu preciso ler a palavra de Deus, e eu preciso despertar no meu coração a gratidão por tudo que Deus já fez por mim. Quem aqui tem um motivo para dar graças a Deus? Gratidão a Deus. Gratidão, levante as suas mãos e diz, eu tenho gratidão a Deus, de tudo que o Senhor já me livrou, de tudo que o Senhor já operou na minha vida, tudo que o Senhor já manifestou. Eu tenho gratidão a Deus por estar numa igreja, isso é um milagre, é hoje numa igreja, louvando a Deus, bendizendo a Deus.
Amém, querido? Nós temos que agradecer a Deus. Eu, um homem que entrava em cemitério meia-noite, ia lá no cruzeiro acender vela. Eu me pergunto, que horror, né, minha irmã? Fui eu, não foi outro, não. Eu me pergunto assim, meu Deus, que coragem era aquela que eu tinha, meu pai? E hoje eu estou na igreja, louvando a Deus, pregando a Deus, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, tirando outros desse buraco, dessa engano, dessa mentira, dessa idolatria. Então, querido, eu tenho muitos motivos para dar graças a Deus. Não sei, você tem, pergunta ao teu irmão, você tem motivo para dar graças a Deus? Para ter gratidão a Deus? Amém? Oh, meu pai, você nasceu nu, hoje você tem casa, você tem cama, você tem chuveiro, você tem carro, você tem família, você tem filhos, tem trabalho. Dá graças a Deus aí, glorifica a Deus, bendiga o nome do Senhor. Então, queridos, esse é um desafio, encher o coração da palavra, habitar ricamente a palavra, ouvir a palavra, se alimentar da palavra, e encher o coração de gratidão. Não é? Gratidão pelo meu trabalho, gratidão pela minha saúde, gratidão pela minha família. Nem tudo está certo, nem tudo está bom, mas vamos dar graças a Deus. Amém, querido? Deus é bom. Terceiro desafio está no versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, outra vez, graças a Deus, Pai. Ou seja, tudo que você fizer, seja em palavra e ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai. Quer dizer, cada passo que eu der, cada coisa que eu falar, dá graças a Deus. Cada coisa que eu fizer, dá graças a Deus. Cada caminho que eu tomar, graças a Deus. Não é? Colocar isso em palavras e ações, fazer. Façam com ações de graças, agradecendo a Deus, amém? Agradecendo a Deus, no espírito de obediência, no espírito de união, de paz. Outra vez, sem reclamar, sem se queixar, dê graças a Deus, amém, querido? Não é? Vai estacionar o carro vai, bate lá na parede. Oh, aleluia, louvado seja Deus, graças a Deus. Não é porque eu bati, mas em tudo que eu falar, tudo que eu fizer, eu tenho que dar graças a Deus. Olha só que desafio, querido. Tudo que eu falar, tu não pode abrir a boca sem dar graças a Deus. Fala para o teu irmão, tu não pode abrir a boca sem dar graças a Deus. Tudo que eu falar, dá graças a Deus. Tudo que eu fizer, dá graças a Deus. Em geral, querido, a gente dá graças a Deus quando as coisas são boas. Não é, querido? Quando as coisas são boas, a gente dá graças a Deus. Agora, quando as coisas não são boas, não é? Você vai comprar um negócio, aí o cara diz, não, está fazendo um preço barato para você, R$90. Ah, legal, muito obrigado, você me ajudou. Oh, graças a Deus. Só que aí você vai na loja seguinte, aí você vê o negócio que você comprou lá, quanto custa isso aí? R$20. E se o senhor procurar, ainda acha por 15. E eu digo, não é? Aí eu digo, graças a Deus que eu ajudei alguém a ganhar o dinheiro em cima de mim. Amém, querido? A gente tem que achar um jeito de dar. Graças a Deus, ajudei alguém a ganhar um dinheiro em cima de mim. Tinha que arranjar um otário. O otário fui eu. Glória a Deus. Amém, querido? Em tudo que eu falar, dê graças a Deus. Amém, querido? Querido, isso aqui é um desafio. Não reclamar, não murmurar, só dar graças a Deus. Cada vez que você abrir a boca, cada vez que você fizer alguma coisa, dá graças a Deus, agradece. Então, querido, esses 3 desafios que Paulo apresenta para nós, viver em paz e união, encher o coração da palavra de Deus de gratidão, tudo que eu falar, que tudo seja feito com agradecimento,
Não sei se você reparou, os 3 versículos terminam, não é? E sede agradecidos, versículo 15, 16, com gratidão em vosso coração, 17, dando por eles graças a Deus Pai. Todos os 3 terminam com agradecimento, com gratidão, com ações de graças. Por que que Paulo, em 3 versículos, colocou tanta ênfase em agradecer, em dar graças, em ter gratidão, em bendizer, em exaltar, em louvar o nome do Senhor? Eu vou repetir algo que a gente falou aqui no culto da virada. Porque as nossas palavras produzem o que elas dizem. Palavras têm poder, eu acho que você já sabe disso. E as nossas palavras produzem o que elas dizem. E quando eu digo, seja abençoado, essa palavra está produzindo uma bênção na vida da pessoa. Por exemplo, agora, você pode dizer, seja abençoado em nome de Jesus. Você tem luta, você tem batalha, você tem combate, mas você é abençoado. Jesus te abençoa, te dá força, te dá vigor. Essa palavra, querido, produz na outra pessoa, quem ouve, força, coragem, ânimo. Se a gente quisesse fazer o contrário, que a gente não vai fazer, em vez de abençoar, amaldiçoar, a gente ia produzir outro resultado. Então, as palavras, elas produzem aquilo que elas dizem. Elas são sementes. Jesus disse, não é? Na parábola do semeador, que a palavra é a semente. As palavras são sementes que produzem colheitas de acordo com a sua espécie. As nossas palavras, queridos, elas têm um eco, elas vibram. Não sei se você já foi num vale, e chegou lá no vale e gritou, amor! Aí o vale, isso, seja meu eco aí. Gratidão! Paz! Harmonia! Olha só, querido, aquilo que eu mando, volta. Agora se eu gritar, ódio! Não é não, duvido que não vai, o vale vai dizer, não! Se você chegar lá no vale e grita, eu perguntei até ao Lua, não tem eco aí da mesa, não? Essa mesa aí tão poderosa, não tem eco? Não é? Você vai lá no vale e grita, ódio! O ódio volta. Ingratidão! Ou seja, querido, aquilo que a gente manda, volta para a gente. Amém, querido? Amém? Eu colho de acordo com aquilo que eu semeio, com as minhas palavras, com aquilo que eu falo. Muito dos problemas, escuta isso é chato de ouvir, mas muito dos problemas que a gente está vivendo hoje, tem sido a colheita das nossas próprias palavras. Amém? Você entrou no negócio, começou um negócio, disse, eu estou entrando nesse negócio, mas eu já sei que isso vai me dar problema. E o que aconteceu? Eu vou namorar com ele, mas eu já sei que ele vai me dar problema, ou ela. Aconteceu? Eu já estou vendo que esse mês o dinheiro não vai dar. Amém, queridos? Muitos problemas que a gente está vivendo hoje, tem sido fruto do que a gente tem falado. Tem sido fruto da nossa reclamação, da nossa murmuração, do nosso negativismo, do nosso pessimismo, amém, querido? Da nossa incredulidade. Cada uma dessas coisas, quando eu falo com incredulidade, duvido, não acredito, eu estou semeando alguma coisa. Aquilo vai ter uma colheita na minha vida.
Então, por que Paulo faz ênfase, querido, em dar graças a Deus, em agradecer a Deus, em ter gratidão a Deus? Por quê? Porque isso que eu estou fazendo vai voltar para a minha vida sob a forma de bênçãos. Amém, querido? Não é? Eu dizia aqui no culto da virada, querido, se nós queremos um 2015 abençoado, diferente, com uma nova colheita, com novos resultados, algum de nós aqui precisamos mudar o nosso discurso. Precisamos mudar as palavras que nós temos semeado. Amém? Porque às vezes o nosso grande impedimento são as nossas próprias palavras. Eu nunca vou conseguir me livrar disso. Você está determinando já. Eu nunca vou resolver essa situação. Eu nunca vou encontrar um caminho. Não tem mais jeito. Não tem mais cura. Está entendendo, querido? Essas palavras produzem o que a gente está dizendo. Amém, querido? E muitas vezes é o nosso negativismo, não é? Por quê, querido? O que a gente fala vem do coração. A gente fala porque a gente sente. Porque a gente sente, a gente pensa. E aí a gente fala. E quando eu falo, aquilo retroalimenta, né? Aquilo que eu já estou sentindo, eu estou achando que não vai dar certo. Aí eu falo, acho que não vai dar certo. E aquilo que eu falo fortalece mais. É que nem um ressentimento, querido. O que é um ressentimento? Tu já está magoado. Aí tu conta outra vez. Não, porque ela me magoou, ela me feriu. O que é essa? Você está alimentando uma mágoa que você já tem dentro. E aí você fala, não, mas eu não posso me esquecer. Você já viu como é insuportável aquelas pessoas que ficam contando a mesma história toda a vida? Né? Elas ficam atualizando diariamente a mágoa delas. Então, querido, aquilo que eu falo é poderoso. Amém, querido? Não é? Então, muitas vezes eu falo, o que eu falo eu colho. Não tem jeito. Quando eu digo não tem jeito, eu estou semeando. O que eu vou colher? Não vai ter jeito. Amém, queridos? Estou falando alguma besteira aqui, minha gente? Por que a gente dá valor tanto à palavra de uma mãe? Palavra de um pai. Por que tem tanto peso? A gente não, quando minha mãe fala, a gente já tem um costume. Amém, querido? Não é? Um dia eu vi uma mãe dizendo, passarão os céus e a terra, mas a palavra de uma mãe não passa. Eita, minha irmã, peraí. Não é bem assim, não. As mães, palavra de mãe tem poder. Amém? Mas é só a palavra de mãe que tem poder? A palavra de um pai não tem poder? A minha palavra não tem poder? A tua palavra não tem poder? Palavra tem poder, queridos. Então a gente precisa se preocupar, não é? Com aquilo que, Paulo aqui, querido, não está só nos desafiando a viver em paz, a viver como um corpo, a se submeter à palavra de Deus. Ele está pedindo aqui para a gente mudar as palavras da nossa boca. Começar o ano falando diferente da maneira que você fala. Não é? Começar o ano semeando palavras de gratidão, palavras de agradecimento, palavras de ações de graça. Por isso é que Paulo diz mais lá na frente, aliás, em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê, querido? Pega as cartas de Paulo. O tempo todo dou graças a Deus por vocês, dou graças a Deus por ciclano, dou graças a Deus por aquilo. Ele estava amarrado no tronco, estava dando graças a Deus. Estava sendo chicotado, estou dando graças a Deus. Estava sendo perseguido, graças a Deus. Foi lá fazer fogueira, a cobra mordeu ele, graças a Deus, louvado seja Deus. Ele sempre estava dando graças. E por isso ele aprendeu a viver contente. Amém, querido? Então presta atenção, querido. Examine uma área da sua vida que não está boa. Tem uma área da sua vida que não está boa?
Está faltando alguma coisa? Tem escassez? Tem uma área da sua vida que não muda? Parece que estacionou, empacou. Agora, quem é que identifica uma área da sua vida que não está boa? Pode ser a saúde, pode ser o dinheiro, pode ser os relacionamentos dentro de casa, pode ser o trabalho, a saúde. Preste atenção, o que é que você tem falado a respeito dessa situação? Às vezes a gente escuta a pessoa dizer, não, porque o meu diabetes é meu, não tira, tá? Amém? O que é que você tem falado a respeito dessa situação? Talvez o que você tem falado é, não tem jeito. Como é que diz? Tem gente que diz assim, o que não tem solução, solucionado está. Ou seja, isso é uma atitude de quê? De fé? De conformação. Ah, não mexe nesse assunto não, que eu já estou conformado. Não. O meu Deus é o Deus de possíveis. Acaso alguma coisa impossível para o Senhor? Presta atenção no que você tem falado da sua casa, da sua vida financeira, da sua saúde. Isso aí. Eu tenho uma saúde excelente. Diga isso. Vai, Zilda, diga isso. Eu tenho uma saúde excelente. Amém? Ah, mas está doendo. Eu tenho uma saúde excelente. Ah, por que tu está puxando a perna? Eu tenho uma saúde excelente. Amém, querido? Presta atenção no que você tem falado, porque o que você fala é fruto do que você pensa e do que você acredita no teu coração. Ah, isso aí eu já entreguei para Deus. Isso é conformidade. Está se conformando. Não está entregando para Deus nada, está entregando é para o diabo. Não é, querido? Que sementes que você tem plantado nessa área da sua vida? Queridos, Paulo, a palavra de Deus está nos desafiando, querido, a começar o ano falando diferente dos nossos problemas. Mulher, que você tem bênção, você já fala bem. Mas começar o ano falando diferente dos nossos problemas, falando de acordo com a palavra de Deus, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor. Amém? O desafio que a palavra de Deus está trazendo para nós hoje, querido, é põe semente de gratidão. Não fala mais da doença como você fala. Não fala mais que aquele filho é problemático, só te dá problema. Meu filho é uma bênção, graças a Deus, louvado seja Deus, dou graças a Deus. Vai vir, põe gratidão aí, amém? Põe gratidão, põe agradecimento, põe ação de graça, põe louvor. Matei em nome de Jesus, graças a Deus, aleluia. Foi um mosquito, para você que está ouvindo a mensagem, amém? Põe gratidão naquilo que não está bem na tua vida hoje. Se algo não está bem, se a saúde não está bem, se a família não está bem, se a casa não está bem, dá graças a Deus, glorifica o nome do Senhor, põe louvor, põe gratidão, o louvor liberta, o louvor quebra cadeias, o louvor arrebenta com as obras do diabo, amém? Põe gratidão, semeie gratidão, agradeça, dê graças a Deus. Amém, querido? Agradecer, dar graças, no grego, essa palavra aqui que a gente leu, é eucaristia, é uma palavra parecida com eucaristia, que os católicos usam, né? A palavra no grego, significa agradecer, dar graças, é uma atitude de reconhecimento. Quando eu agradeço alguém, por algo que alguém fez na minha vida,
eu estou reconhecendo o que aquela pessoa fez por mim. Amém? Quando você agradece alguém que te emprestou dinheiro, quando você agradece alguém que te deu uma ajuda, você está reconhecendo que aquela pessoa fez um bem para você. Quando você não reconhece, você não agradece, tem gente que não agradece, querido? Ela não está reconhecendo o que você fez por ela. Amém, querido? Quando você faz um bem e alguém não te agradece, você pensa, puxa, nem reconheceu o que eu fiz por ele. Não é verdade, queridos? Amém? Então, querido, eu estou falando aqui da gente, né? Quando eu expresso gratidão a Deus, quando eu agradeço a Deus, quando eu dou graças a Deus, não é? Eu estou reconhecendo a ação de Deus, a operação de Deus, a manifestação de Deus na minha vida. Amém, querido? Eu estou dando graças a Deus, eu estou reconhecendo o que Deus já fez por mim, eu estou reconhecendo o que Deus tem feito por mim. Quando eu não expresso gratidão a Deus, eu não estou reconhecendo isso, eu não estou dando valor ao que Deus tem feito na minha vida, eu não estou dando significado à sua ação, à sua operação na minha vida. Por que que a gente não gosta de gente ingrata? Quem aqui diz, eu adoro gente ingrata? Por que que você não gosta de gente ingrata? De gente mal agradecida? Alguém conhece alguém aqui ingrato, mal agradecido? Por que que você não gosta dessas pessoas? Por quê? Muito simples, querido. Não reconhece o que eu já fiz por ela. Não reconhece o que eu já fiz por ele. Eu tirei ele do buraco, comeu na minha casa, dormiu na minha cama, saiu e ainda saiu falando mal de mim, cuspiu no prato que comeu. Por que que a gente não gosta dessas pessoas, querido? Poxa, porque são ingratas, mal agradecidas. Então, querido, ingratidão é uma característica daquele que não reconhece o que já se fez por ele, por ela. Então, quando eu sou ingrato com Deus, quando eu não dou graças, estou sempre reclamando. Tu conhece crente assim? Está sempre murmurando, está sempre reclamando, está sempre se queixando. A vida dessa pessoa vai de mal a pior, porque ela, com a sua ingratidão, está demonstrando para Deus que ela não reconhece tudo que Deus já fez pela vida dela. Então, querido, isso aqui é para a gente se exortar uns aos outros, porque todos nós aqui, em algum momento, a gente reclama. Amém? Todos nós aqui, em algum momento, a gente reclama. Quem é que tem coragem de dizer assim, eu não reclamo nunca? A gente reclama. Então é para a gente se exortar. Meu irmão, não se esquece do que Deus já fez por você. Fala isso para o teu irmão. Não se esquece o que Deus já fez por você. Será, queridos, que nós temos reconhecido o que Deus tem feito na nossa vida? Será que nós temos sido gratos a Deus porque Deus tem realizado na nossa vida? Então, querido, para dar graças a Deus, não olhe para o que você não tem. Não olhe para o que você não conquistou, não alcançou, não conseguiu. Olhe para o que você tem. Amém? Olhe para quem você é hoje. Olhe para o que você conseguiu e dá graças a Deus. Ainda pode estar faltando coisa, mas dá graças a Deus. Glorifica a Deus, exalta a Deus. Amém? Reconheça o que Deus já fez na sua vida. O pastor João Edson usou aqui aqueles 10 leprosos. Você lembra dos 10 leprosos? Os 10 foram curados, mas só um voltou agradecendo. Podemos ir lá no texto, só para terminar? Lucas 17.
para você ver aqui o que agradecer pode provocar na nossa vida. Lucas 17, versículos 15 a 19, diz assim: eram 10 leprosos, foram atrás de Jesus, Jesus orou por eles e eles foram curados. Aí no versículo 15 diz assim: Jesus mandou eles ir ao sacerdote, porque o sacerdote é que liberava eles voltarem para a comunidade, voltar para a família. Era o sacerdote que dava a liberação, que o leproso estava limpo, purificado, e aí ele podia voltar para a família. Mas só que um dos 10, versículo 15, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Dá glória a Deus aí em alta voz. Amém. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, quer dizer, não era, fazia parte do povo de Deus. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Presta atenção, querido. Esse aqui que voltou, recebeu mais do que os outros. Os outros receberam cura. Esse aqui recebeu cura e recebeu salvação. Amém, querido? Né? Ele recebeu mais, por quê? Porque ele voltou. A gratidão abre as portas de várias bênçãos na sua vida. Amém? A gratidão é um princípio de Deus que traz bênçãos para a nossa vida. E Deus hoje, Ele quer fazer muito mais do que tem feito. Profetiza, nesse ano, Deus quer fazer muito mais na sua vida. Deus quer fazer muito mais nesse ano do que Ele tem feito. Agora diga para o teu irmão: meu irmão, faz teu trabalho de casa. Cuidado com as tuas palavras. Não seja ingrato, não murmure, não reclame, não se queixe, dá graças a Deus. Você tem livre-arbítrio para semear o que você quiser com as suas palavras. Deus nos deu livre-arbítrio para usar o que quiser. Tem um ditado que diz que quem fala o que quer... vou mudar. Quem fala o que quer, colhe o que não quer. Está com vontade de reclamar, querido? Está com vontade de se queixar? Lembra disso. Não, dá graças a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Amém, querido? Não plante semente de incredulidade, de raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, porque tudo isso vai e tudo isso volta. Você vai acabar colhendo na sua vida. Então, quando falar, antes de falar, diga para o teu irmão, antes de falar, pense. Antes de reclamar do arroz da mulher, pensa. A mulher chegou descabelada, antes de falar... Meu bem, você está bonita hoje. Amém, queridos? Plante o que você quer colher. Amém, querido? Qual é a situação na nossa vida hoje que não está boa? Põe essa palavra à prova, querido. Aonde não está bem na minha vida hoje, está faltando gratidão. Põe a gratidão, põe a louvor, põe ações de graças, porque você vai se surpreender com a colheita que você vai ter. Amém. Em vez de falar mal, quem é que fala mal da sogra? Começa a falar bem da sogra. Eu já estava com essa palavra dentro de mim ontem. Minha esposa falou da minha sogra. Eu falei, sabe que eu estou com saudade dela? Ela sempre perguntava, Roberto, quer um copo d'água? Quer. Ela se preocupava comigo.
Então, querido, a gente tem que procurar. Por exemplo, querido, nossa família. Quem tem uma família complicada aqui? Só meia dúzia, né? Família é um negócio complicado, querido. Tem sempre atrito. Não tem atrito em família? Tem sempre alguma coisa, um que esbarra com o outro, um que joga uma farpa para o outro. Uma família também tem tanta coisa boa. Não é mesmo, querido? Quando está todo mundo bem sentado na mesa, um fica zoando com o outro, não é mesmo, querido? Um fica brincando com o outro. Família também tem tantas coisas boas. Então, o que Paulo está nos chamando aqui, querido? Põe um foco nas coisas boas. Para de botar o foco nas coisas más, porque você, quando põe um foco nas coisas más, desculpa essa palavra, você atrai esse mal para você. Mas quando você põe um foco nas coisas boas, não é, querido? Essa igreja tem defeitos, querido? Tem. Mas não fica olhando para os defeitos, olha para as coisas boas. Eu tenho defeitos? Tenho. Mas tem alguma coisa que presta em mim. Pastor João Edson tem defeito? Tem, mas tem coisa boa. Quando ele canta Lázaro, ninguém canta como ele. Amém, querido? Então diz aí uma coisa boa que tu vê na pessoa que está do teu lado. Vai, dá uma palavra boa aí para essa pessoa. Aí. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé. Olha só, vamos fazer uma coisa prática aqui hoje. Bem prático. Não é? Escolhe uma área que não está boa na tua vida. É a saúde que não está boa? É o dinheiro? É a grana? É o financeiro? É a família? É o casamento? Onde é que não está bom? Guarda essa frase. Onde não está bom, está faltando gratidão. Onde não está bom na minha vida hoje, está faltando gratidão, está faltando louvor, está faltando ações de graças, está faltando agradecimento. Então, querido, não sei se é saúde, dinheiro, família, o que for, comece a dar graças a Deus. Dá graças a Deus pela tua saúde, você anda, você vê, você ouve. Dá graças a Deus pelo que você tem de bom, saudável no seu corpo. Dá graças a Deus pela sua lucidez. Dá graças a Deus pela tua casa, dá graças a Deus pela comida que você tem para comer, dá graças a Deus pelo seu trabalho, dá graças a Deus pelas pessoas que você tem ao seu redor, que apertam a tua mão, que te dão força, que te dão ânimo. Põe gratidão aonde não está bom. Aonde não está bom, põe gratidão, põe louvor, põe ações de graça, glorifica o Deus, semeia gratidão, porque você vai ter uma colheita que vai te surpreender. Semeie, comece o ano com palavras de gratidão, com palavras de ações de graça. Comece o ano parando de falar mal de fulano, parando de falar mal de ciclano, mas falando bem, procurando qualidades, procurando virtude. Semeie gratidão, porque gratidão tem colheita. Tem colheita, Deus vai te abençoar. O ano de 2015 vai ser diferente, vai trazer novos resultados, vai trazer uma nova colheita, mas você tem que fazer a tua parte. Semeie gratidão, semeie ações de graças, semeie amor, semeie palavras de gratidão, porque isso vai voltar tudo para a tua vida em forma de bênçãos. Amém? Então, vamos sair daqui, queridos, vamos sair falando diferente. Pai querido e amado, eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Pai. Eu dou graças por essa igreja, eu dou graças pelos nossos músicos, pelos nossos diáconos, introdutores, dou graças por todos aqueles que trabalham, dou graças por cada vida que entrou aqui nesse culto de manhã, Pai, e que o meu irmão, a minha irmã, saia daqui glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Queremos um ano abençoado, um ano debaixo das Tuas bênçãos, mas, Pai, nós temos que fazer a nossa parte, colocar palavras de gratidão, abençoar
a vida das pessoas, abençoar. Não vou mais falar do meu problema como eu falo, eu vou falar dando graças a Deus, dando graças a Deus, dando graças a Deus, porque Deus vai operar maravilhas. Muito obrigado, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, que ele volte para casa glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, bendizendo o Teu nome. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Chega para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu reconheço que você é uma bênção na minha vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Fala isso para a pessoa que está do seu lado e que Deus abençoe a todos.